Então vamos fazer um vídeo mais economia. Faz tempo que eu não faço algum vídeo analisando tanto a economia do Brasil, porque não tinha muita coisa boa pra falar e eu tô tentando ser mais otimista nessa coisa toda, mas agora a gente tem a possibilidade de um novo governo Temer vindo aí. E qual é o maior desafio, qual é a grande treta que o Michel Temer vai ter que resolver? Não que falte ideias, não que falte problemas para ter que resolver, mas qual é o maior problema? A inflação é um problema grave, e isso pode ser resolvido com o Currency Board, é uma ideia do Roque e do Instituto Mises Brasil. Eu vou linkar um artigo dele e eu posso falar disso depois, mas eu não quero tanto falar disso agora, porque basicamente eu falaria o que está sendo falado no artigo dele. Você tem alguns outros problemas como corrupção e etc. Agora, o grande problema que pode realmente estourar o Brasil, realmente causar um colapso econômico mesmo em 2, 3, 4 anos, depende da situação, é a dívida do Brasil. Esse é um problema gravíssimo agora que ele vai ter que dar um jeito. Porque você tem a dívida e quando o governo faz um déficit, essa dívida cresce. Só que o nosso orçamento é falso, ele é forjado, ele tem uma enorme mentira lá dentro, que é a ideia de um superávit primário. O superávit primário não é todas as despesas do governo. É todas as despesas do governo antes das despesas da dívida. E desde os anos 90 a gente não consegue fechar no verde. A gente não consegue ter um superávit nominal. Então desde os anos 90 a nossa dívida cresce. E em 2014, 2015 e agora em 2016 nós vamos ter déficits. E 2015 foi um déficit massivo e 2016 pode ser pior. Então, a nossa dívida está enorme e ela custa, ela tem juros, ela tem que ser paga. Eu não vou entrar em calote de dívida nesse vídeo porque não me interessa, não é uma posição realista pra gente ter agora. É para assunto para outro vídeo. Agora, esse custo que a dívida tem agora é tão grande que causa um cenário chamado dominância fiscal. Dominância fiscal é basicamente quando assim, o seu salário é 5 mil reais e você tem um gasto de 6 mil reais. Então você pensa, tá, eu preciso ajustar algumas coisas, senão isso aqui não vai dar certo. Só que, além disso, você deve 40 milhões de reais. Então, não importa o ajuste que você faça. Não tem nada que você possa reajustar dentro do seu orçamento, ganhando R$1.000 e ganhando 6 mil, que vai pagar uma dívida de 40 milhões de reais. Não é realista esperar isso. E chega algum ponto em que isso acaba dominando toda a conversa do orçamento, acaba dominando o orçamento, acaba dominando tudo. Eu queria entrar nisso mais especificamente, mas para a maior parte do público leigo, não importa. Agora, o fato é, a gente deve muito dinheiro, quase perto de 3 trilhões agora, e isso não conta a dívida da Petrobras e de outras estatais. Ai. No ano passado, a gente adicionou R$500 bilhão à dívida. Boa parte disso foi uns 120 bilhões de déficit e o resto foi de custo da dívida. Perto de 400, 380, 400 para facilitar o número. 400 bilhões de reais só para servir uma dívida. Só que ela agora é R$500 bilhão maior. Então esse custo vai subir para 2016. Qual vai ser o número final? Não sei. Não tem como saber, porque isso depende muito também na taxa de juros da dívida, que é a possível saída do Temer. É a coisa que dá pra pensar, talvez salve, porque você tem uma dívida e tem os juros dela. Quanto custa pra você? Porque a gente não tá pagando a dívida, a gente tá pagando o custo de ter uma dívida. A gente tá pagando o empréstimo dela, a gente tá pagando os juros deste empréstimo. É importantíssimo entender a diferença, porque tem gente como, por exemplo, a Maria Lúcia Fartorelli, que fala, não, a gente pagou os juros da dívida, o que significa que a gente pagou a dívida. Não. Se você aluga um carro numa... Analogia bem podrinha, mas se você aluga um carro numa locadora por muito tempo e paga 40 mil reais de aluguel, não quer dizer que você comprou o carro. Ok? É importantíssimo entender essa diferença, mas eu não quero abordar isso tão profundamente nesse vídeo. Mas a gente tem essa dívida enorme e a gente precisa pagar os juros dela, e a gente tem pago os juros dessa dívida com mais dívida. Chega algum ponto em que os juros sobem tanto e ninguém mais quer emprestar que você não consegue mais pagar sequer os juros da dívida, porque você não consegue nem mais emprestar dinheiro para pagar essa dívida. E aí
calote. E aí colapsa tudo e tem um colapso de economia, que é o que pode acontecer no Brasil. Feliz e infelizmente, o Brasil tem uma característica da sua dívida. Boa parte dela é renegociada muito rapidamente. Poucas pessoas... Eu não tenho acesso tanto a esses números e é complicado falar, mas você pode ter uma dívida em que, sei lá, o país deve 1 trilhão. E 90% desses 1 trilhão vão ser pagos daqui a 10 anos. Então tudo bem agora. Você deve, mas é lá na frente, você pode se planejar. No caso do Brasil, muita gente compra dívida agora para fechar daqui 3 semanas. Compra dívida agora para fechar daqui 1 mês. A gente renegocia boa parte da dívida muito rapidamente, questão de semanas. Então, se a taxa de juros da dívida, que reflete na verdade o risco, a percepção de risco que as pessoas têm do Brasil, se essa taxa de juros subir muito rapidamente por alguma palhaçada, sei lá, a Dilma falou alguma porcaria, eles falam que eles vão estatizar todos os bancos, sei lá, eles fazem alguma insanidade, a taxa de juros sobe e servir a dívida fica rapidamente muito caro. Se, pelo contrário, tiver um bom sinal de estabilidade, um bom sinal de ok, agora vai ser um país... Não vamos dizer um país sério, porque em termos de Brasil, ele nunca vai ser sério. Você fala, o Brasil agora vai ser um país sério. Não, não vai, você não vai enganar ninguém, desculpa. Mas se, ok, não, a gente está melhorando, comparado ao resto da América Latina, nós estamos melhor, as coisas estão se acertando, a taxa de juros pode descer. A gente chegou a um pico de 16,7% no governo Dilma, agora recentemente, alguns meses atrás, mas com a crescente possibilidade do impeachment, isso caiu para 13 e pouquinho. E caso o Temer assuma, o que ainda não é certo, vai que sei lá, o impeachment falha no Senado por 2 votos. E caso ele consiga formar um governo, e caso com isso ele consiga indicar que reformas grandes vão ser feitas, que grandes gestos vão ser feitos na direção de mais estabilidade, racionalidade econômica, pode ser que essa taxa de juros caia. Não sei. Se ela cair, cai o custo de servir a dívida. Então, de repente, a gente, ao invés de gastar 400 bilhões esse ano, ou 500, cai para 250. O que ainda é caríssimo. Mas, reduz... Você fala, bom, então a dívida não vai explodir daqui 2, 3 anos. Ela vai explodir daqui 5, 6. E nesse tempo, nesses 1, 2, 3, 4 anos talvez que você ganhou, você tem um tempo para recompor a coisa, refazer a estrutura do Brasil, reformar um monte de coisa e botar um crescimento do PIB grande, que aumente o quanto de dinheiro as pessoas produzem para depois o governo roubar impostos, para depois eles tentarem balancear as contas e tentar evitar uma explosão da dívida. Esse é o grande problema que o Temer tem pela frente. Porque ele pode entrar, a Lava Jato pode prender uma puta galera, a inflação pode descer para 0, tudo ficar perfeito, você tem uma reforma, não sei o quê, e a dívida explodir daqui 3 anos e BUM! Sabe, você pode fazer tudo certo e isso afundar o teu barco. Então esse é um desafio grande. Você vai precisar de uma grande demonstração de confiabilidade na economia brasileira, de racionalidade, de estabilidade, o que eu não tenho certeza se ele é capaz. Eu não tenho certeza de quem vai ser a equipe econômica deles e se essa equipe vai ter força no Congresso para conseguir operar. Isso se o PT na oposição não ficar só entrando com liminar na justiça para parar tudo. O que é outro problema. Então esse é o grande desafio do Temer. Isso vai ser uma coisa complicadíssima, porque não tem o que ele cortar no orçamento. Ele vai ter que fazer o quê? Um superávit primário de 300, 400 bilhões de reais. Isso não vai acontecer. Não tem como possivelmente aquele sujeito reformar o orçamento brasileiro e as receitas para conseguir um superávit de 300, 400 bilhões de reais. Não existe isso. Isso não vai acontecer. A esperança única é tentar baixar uma taxa de juros e vamos ver se a gente consegue trazer isso para fazer uma reforma e vai ser complicado. Se não for feito, essa bomba explode daqui 2, 3 anos. Se for bem feito, 5, 6 anos. Esse é o desafio. Boa sorte. Sério, eu não queria ser o Temer agora. Eu não queria.